Fala, como é que tá? Tá tudo bem, e contigo? Tudo bem, graças a Deus. Tá de máscara? Tô não, tô não. Nessa quarentena já tirei a barba já cresceu de novo. Ah, tá maluco, cara. Não vejo a hora disso acabar logo, voltar às atividades normais. Pô, é, por mais que seja um tempo assim onde nós consigamos otimizar o tempo em termos de direcionar a nossa aprendizagem para outras áreas, né? O que eu venho fazendo bastante, mas, pô, não vejo a hora de sentir o cheiro da grama, de dar treino. Tá maluco, cara. Pois é, de sair de casa, né? Não É, só eu. Aqui é casa, supermercado, casa no máximo. legal, show de bola. Bom, galera, então vamos iniciar a nossa live aí. Ocorreram alguns pequenos imprevistos aí na questão da entrada do Rafa no horário das 19, tá? Mas só prolongamos um pouquinho a entrada, mas a ideia, a matriz será a mesma da live dita no post, tá? Primeiramente, gostaria. Eu comentei antes, né, Rafa, antes de você entrar na live, que nós estávamos fazendo uma contratação, né? Assim como um clube de futebol, o La Tática também gosta de contratar jogadores e jogadores que tenham as características do nosso modelo de jogo. Isso é fundamental, né? Isso é importantíssimo quando estamos no mercado analisando jogadores, é contratar jogadores que tenham a característica do nosso modelo, das nossas ideias e que consiga executá-las da melhor forma possível, né? Então, anunciar aí, acho que já estamos com 23, 24 aí pessoas assistindo. O Rafael Marques é o novo integrante aí do La Tática. Nosso grupo ele vem crescendo gradativamente. A ideia é que nós não cresçamos em termos de número de pessoas, e sim em termos de qualidade, de profissionalização. É um crescimento exponencial que nós queremos ter no que tange a profissionalização dos conteúdos, e essa profissionalização ela diz respeito tanto a ter uma identidade visual da página, a migrar para outras plataformas digitais, né, Rafa? E isso depende também de pessoas qualificadas, e por isso que em comum senso assim, a gente conseguiu trazer você pro Latática. Tem as características do grupo, né? Eu acho que a principal característica do grupo é a força de vontade, né? Eu estou lendo o livro Mindset, a Nova Psicologia, e o livro até diz muito no que tange ao elogio sobre a inteligência. Infelizmente, quando nós elogiamos uma pessoa pela inteligência que ela tem, nós construímos nela um mindset fixo, onde ela começa a perspectivar que aquela inteligência dela é imutável, ou seja, não vai ser modificada, e isso acaba gerando algumas crenças limitantes. Então, eu acho que a principal característica que você tem e que foi com que fizesse com que nós do Latática o trouxéssemos, né, o trouxesse para cá, é a questão da força de vontade, de encarar desafios, de não ter tempo ruim, de ter esse mindset de crescimento, de querer evoluir, de ter um desenvolvimento pessoal. Então, Rafael Marques, novo integrante aí, vai jogar com a camisa 8 na meiuca ali, achando passe entre linhas, pifando na cara do gol, enfim. Seja bem-vindo, Rafa, em nome do professor Anderson Gongora, em nome do Luiz, em nome do João Pedro, em nome do Ramon, em meu nome, gostaríamos de desejar boas-vindas e com certeza vai agregar muito para o Latática. As palavras são todas suas, Rafa. Eu que agradeço, João, o convite. É muito importante quando a gente vai fazer qualquer tipo de parceria com alguém que haja uma identificação com esse alguém, né? A gente consiga olhar para aquela pessoa, para aquele perfil, para aquela empresa e enxergue naquela empresa princípios e valores que são os seus. E eu acho que esse casamento entre o Latática e eu e o Camisa 8 é de muito bom grado, porque eu acho que a gente comunga dos mesmos princípios e valores em relação ao jogo. Né? Eu acho que a gente olha para o jogo de maneira muito parecida. É, a gente olha para o jogo de modo a entender que o jogo é um fenômeno caótico que precisa ser estudado, e a gente, na medida que concorda nesse ponto de partida, já se diferencia demais com outros tipos de convites e parcerias que eu já recebi no passado, que continuo recebendo, e acho que esse é o principal ponto para que a gente consiga coadunar as ideias e migrar para o mesmo ponto. Eu estava até assistindo uma palestra do Murilo Gun
Há pouco a minha esposa está fazendo aquele curso dele lá, o Keep Learning School, e ele fala uma coisa que é muito interessante, que é o princípio cinto do Batman, né? Que alguém ou uma instituição, ela tem que ser um cinto do Batman ali. Tem que ter um cara que é muito bom de oratória, tem que ter um cara que é muito bom de design, um cara que é muito bom de edição, um cara que é muito bom de conteúdo. E eu acho que o Latática está migrando para construir um time com esse perfil, né? Onde todo mundo é bom em alguma coisa, né? Muito bom em alguma coisa. E eu acho que eu venho aqui para o Latática para dar minha contribuição. Bom, agradecer a todo mundo e vamos junto nessa pegada aí. Legal, Rafa. Essa é a ideia principal do Latática, né? Nós vamos, conforme for passando o tempo da live, externando algumas ideias novas aí no que tange a crescimento exponencial da página. A grande maioria dos seus integrantes todos já estão na área, né? São pessoas que entendem a parte teórica do jogo, mas também que aplicam ela na prática, não falam, não verbalizam algo teórico sem ter aplicado na prática. Isso é um pré-requisito nosso também. A gente toma muito cuidado com isso, né, Rafa? E essa diversidade de saberes, ela é fundamental. Já que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos, nós temos que direcionar, né, as nossas interações, os nossos networkings, as nossas redes de contatos para as pessoas que são melhores do que a gente em algum saber. Né? Uma frase que eu não me recordo agora o autor, que eu levo para a minha vida, é que todo mundo é ignorante em assuntos diferentes. Né? E óbvio que isso precisa ser levado em consideração. Bom, conforme foi anunciado aí na nossa página, né, sobre o seu curso, né, sobre conceitos de jogo de futebol, nós fizemos o sorteio e ao final da live nós vamos estar anunciando os 2 vencedores do sorteio. Tá? O sorteio anterior sobre o livro do Bayern de Munique já foi entregue os livros, né? Então mostra também a seriedade do Latática com os seus seguidores e realmente é um processo ganha-ganha. Nós ganhamos em crescimento, nós ganhamos em expansão e o nosso seguidor ganha em termos de qualidade de leitura, qualidade de informações, é isso que importa. Rafa, fala um pouquinho sobre o seu curso aí, sinta-se à vontade para estar falando sobre os pormenores e vamos discutir em cima deles também. Claro, claro. Sem dúvida, João. Uma premissa que eu tenho para mim, e acho que essa premissa também eu carrego ela um pouco da minha carreira acadêmica. Eu acho que, como toda área de conhecimento, o futebol ele também é possível de ser educado. Longe de mim ter a pretensão de ser um educador master do futebol, mas acho que eu consigo dar a minha parcela de contribuição nesse sentido, e acho que todos nós que queremos ver um jogo diferente, a gente consegue dar a nossa parcela de contribuição nesse sentido. Não adianta a gente se queixar da estrutura que está aí, da estrutura posta, de olhar para a Europa e entender por que a Europa tem um futebol tão melhor jogado que nós, e a gente ficar, tá, o que é que a gente pode fazer? E a partir dessa motivação, eu acho que essa motivação ela é até primária, né? É um dos motivos pelo qual eu fui migrar para estudar futebol. Mas essa motivação agora, né? De produzir um curso onde de alguma maneira eu consiga educar sem que essa palavra tenha um tom pretensioso, mas educar as pessoas em relação a conceitos do jogo. E por que isso? Qual é a minha missão em relação a isso? É que eu acredito que quando a gente forma pessoas que entendem mais sobre um determinado conteúdo, elas elevam o nível de criticidade em relação àquilo e elas conseguem influenciar aquele segmento de maneira mais assertiva. A gente sabe que as tomadas de decisão no futebol hoje, elas são baseadas naquilo que é naquilo que a grande massa pensa, né? Então, o diretor, para tomar uma decisão, ele solta uma informação na imprensa, a imprensa vai noticiar aquilo para a grande massa vai dar um feedback do que ela achou daquela notícia, e aí sim o diretor toma a decisão correta. Essa é a dinâmica que o futebol brasileiro caminha. Então, se a gente e eu vejo muita gente tentar mudar a cabeça do diretor, tentar educar o diretor, e esse cara eu já perdi as esperanças, grosso modo. Então, eu acho que se a gente voltar as nossas energias para tentar educar a torcida, educar o pessoal que vai influenciar a decisão final, a gente vai ter uma influência melhor. Se a gente tem uma influência melhor, a gente consegue ter melhores tomadas de decisão, a gente consegue ter um futebol melhor. Isso pode parecer meio grande demais, mas eu acho que se cada um der um percentual de contribuição, a gente no final acaba impactando muita gente e acaba mudando
a visão de muita gente sobre o jogo. Então, o curso, ele vem nessa esteira, ele vem nesse sentido de que a gente precisa ter conteúdo de qualidade sobre o jogo para as pessoas, para que elas consigam acessar aquele conteúdo e olhar para a equipe que elas vêm jogando e dizer assim, olha, afinal, a minha equipe joga bem, joga mal, eu vou conseguir influenciar de maneira positiva ou negativa, etc. Esse é um público que eu acredito que faz sentido consumir esse tipo de conteúdo, né? Atingir esse público com o curso, com esse produto. Por outro lado, eu também quero abraçar um público que quer entender mais do jogo, quer entender mais conceitualmente do jogo, para conseguir ingressar no mercado de trabalho de futebol. Eu acho que isso é interessante. Muita gente, eu percebo a disseminação de páginas no Instagram sobre futebol, muita gente almeja conseguir conduzir sua vida, né? Levar a vida, ter o seu principal fonte de renda, o futebol, de alguma maneira. E eu acho que as pessoas querem isso, mas elas não têm, muitas vezes, onde buscar conhecimento para tal, né? Como é que eu vou me qualificar? A faculdade de Educação Física é interessante, mas não te dá 100% disso. Os cursos hoje que realmente podem te colocar no mercado, projetar no mercado, são muito caros. Então, eu acho que existe uma lacuna, existe um gap que a gente consegue ajudar as pessoas promovendo conteúdo e cursos e produtos nesse sentido para que elas consigam se qualificar. Em relação ao conteúdo do curso em si, é um curso que ele é dividido a partir das fases do jogo, ou seja, a gente olha para o jogo de maneira segmentada e a partir tanto do ponto de vista estrutural do jogo, né? Ou seja, a organização ofensiva, as grandes organizações e as transições, como também de maneira fratal, né? Do grande para o atleta, né? Que é a estrutura menor do jogo, né? E mais importante. Então, é nessa toada de conteúdos que o curso se dá. Uma coisa que também é importante que eu falo é que o curso traz um conteúdo que eu nunca vi. Não sei se já teve a experiência de fazer algum tipo de curso que tenha te dado isso, que são indicadores de desempenho para atletas por posição. A minha expertise maior é captar atleta, então eu empresto um pouco da minha expertise no curso para que as pessoas consigam olhar para o jogador e dizer, afinal esse jogador aqui não é tão ruim como eu achava, ou ele também não é tão fera como eu achava, né? Para que a gente consiga criar indicadores, para que a gente consiga olhar para o atleta e dizer, afinal esse atleta tem aquilo que eu espero que ele tenha, ou ele não tem aquilo que eu espero que ele tenha. E, bom, Legal. é basicamente isso. Show de bola. É fundamental um ponto que você tocou aí, de nós qualificarmos os nossos, podemos dizer, clientes, né? Até porque são os torcedores que comercializam o produto chamado futebol, né? E isso, na grande maioria das vezes, condiciona a tomada de decisão dos gestores, das pessoas importantes do meio futebolístico. Então, nada melhor do que qualificar quem condiciona a tomada de decisão. E infelizmente, né, nos nossos meios de comunicação, nos mais famosos, nós temos pouco aprofundamento do conhecimento do jogo, né? Às vezes, muitas opiniões empíricas, sem embasamento, né? E isso acaba aqui empobrecendo as pessoas que acabam assistindo esses programas, acabam comercializando, acabam interiorizando conceitos que não diz respeito ao jogo propriamente dito. Então, nós precisamos qualificar as pessoas que assistem o jogo, porque isso tem total relação na hora que um torcedor for no estádio e também entender o modelo de jogo da equipe, né? Eu nunca me esqueço de uma fala do Tite, acho que naquele ano sabático dele, ele foi para a Inglaterra, algo do tipo, e ele percebeu que em algum momento, quando uma determinada equipe que ele foi assistir, que eu não me recordo, deu um passe para trás, o estádio todo não externou nenhum tipo de agonia, ou não criticou, não cornetou aquele passe para trás. Mas por quê? Porque isso é um entendimento de que aquele passe para trás faz parte de uma ideia dentro do modelo de jogo. E muitas das vezes no Brasil nós vemos um passe para trás e os torcedores começarem a xingar, começarem a externar palavras que façam com que aquele passe para trás não ocorra mais, sem entender a representatividade e o significado daquele passe para trás. Foi um exemplo hipotético, mas que isso tem total relação com o jogo. Então, nós temos que qualificar as pessoas que assistem o jogo. É óbvio que nós não vamos tornar torcedores especialistas no jogo, né? Eles não vão assistir um programa esportivo e vão daqui a pouco dar treino ou vão querer ser treinador de futebol. Mas quanto mais nós qualificarmos essas pessoas, melhor vai ser o processo e menor vai ser o
pensamento imediatista e mais nós vamos contribuir para o pensamento a longo prazo e pensamento embasado em ciência e também não ciência, porque o jogo de futebol, você postou essa frase hoje do Vitor Frade, né? Ele é ciência e também não é ciência, enfim. É um fenômeno complexo, é um sistema dinâmico complexo, não aberto, e que isso precisa ser levado em consideração. Pegando nesse gancho que você falou sobre o seu curso, eu acredito que você vai falar então sobre conceitos do modelo de jogo, e talvez possa ser um tópico que nós possamos abordar de forma ao vivo aqui, eu e você, em relação ao modelo de jogo. Para você, o que é modelo de jogo? E vamos construindo conhecimento com essa interação. Deixa eu só pegar um gancho daquilo que tu falou antes, que eu acho que é interessante, que é sobre a premissa que a gente consegue ou não consegue educar o torcedor, antes de falar sobre o modelo de jogo especialmente, porque eu acho que esse é um tema bem, bem importante. Muita gente diz, tu é pretencioso demais em querer fazer isso, enfim, já recebi todos os rótulos possíveis. Mas eu olho para a sociedade da gente hoje e eu vou tomar uma cerveja com meu amigo, que é, sei lá, fisioterapeuta, e ele me explica como é que ele dá o ponto do risoto e da carne. Ele fala comigo sobre taxa Selic, sobre investimento, ou seja, a gente percebe que em determinados segmentos da sociedade as pessoas estão cada vez mais educadas em relação a elas. Se a gente pensar nesse diálogo, 2 homens de quase 30 anos tomando uma cerveja num bar, o assunto é esse, há 10, 15 anos atrás isso é impensável. Ou seja, por que todas as áreas da sociedade elas conseguem se desenvolver e o futebol não? Essa é uma questão que a gente precisa refletir. E um outro aspecto que também é interessante refletir é outros segmentos do próprio futebol se desenvolveram. A violência no futebol não é mais a que era antes, tanto no Brasil como em outros contextos. A gente olha para a parte da fisiologia, da parte física do jogo, ela é muito melhor e as pessoas entendem isso. Você está assistindo um jogo de futebol com uma pessoa que não é entendida de fisiologia, dependendo do gesto que o atleta faça em campo, o cara já sabe qual foi a lesão. Ele abriu o posterior. E o cara não entende de fisiologia, ele não entende da parte física. Por que a dimensão técnico-tática do jogo não pode ser igual? Por que as pessoas não podem evoluir o nível de conhecimento que elas têm nessa dimensão específica do jogo? E eu acho que essa é a minha grande missão, esse é o meu grande propósito. Em relação à tua pergunta sobre o modelo de jogo, se a gente for olhar, tem a minha opinião pessoal e tem as minhas referências bibliográficas. Quando a gente vai olhar para algumas referências bibliográficas, que são as referências que eu mais bebo aqui em Portugal, eles vão falar muito sobre interação entre cultura de clube, entendimento do atleta da ideia de jogar do treinador e ideia de jogar do treinador. Ou seja, esses 3 ingredientes colocados num caldeirão é o que é o modelo de jogo. E aí a gente pode entrar num debate se o modelo de jogo ele é de fato algo que pertence ao treinador ou se ele é mutável com o treinador na medida que ele leva as suas ideias de jogar para outros contextos. Eu acho que essa é uma questão interessante e acho que é um ponto a se colocar. A minha opinião em relação ao modelo de jogo, a minha opinião pessoal em relação ao modelo de jogo, para mim, modelo de jogo é aquilo que o treinador tem na cabeça de futebol, é aquilo que ele é capaz de fazer com que o seu grupo de atletas consiga pôr em prática. E eu acho que são 2 respostas que mais ou menos caminham na mesma direção, mas dentro de uma lógica cognitiva, digamos assim, diferente. Não sei se tu concorda comigo. Legal. Essa interação sobre as características do jogador, a cultura do país, a cultura do clube, e obviamente que a concepção de jogo do treinador, ou seja, aquilo que o treinador perspectiva ser o ideal. E essa concepção de jogo do treinador, ela passa muito pelas vivências que ele vivenciou, né, pelas experiências que ele vivenciou, e se essas experiências elas tiveram resultado positivo ou não, né? E aí entramos numa outra área do saber, neurociências, que as experiências que nós vivenciamos, seja ela negativa ou positiva, gera algum tipo de marcador somático, né? Então, isso é importante que seja dito e seja externado. Para mim, modelo de jogo é a interação dessas vertentes, principalmente 2 vertentes fundamentais, que é a concepção de jogo do treinador, ou seja, aquilo que o treinador acredita ser ideal nos 5 momentos do jogo, se nós integrássemos a bola parada, né? As organizações, as transições e a bola parada. Porém, eu acredito que nós precisamos entender um pouco mais do indivíduo,
um pouco mais da pessoa que joga o jogo, o indivíduo que joga o jogo. Muitas vezes nós começamos a partir da ideia do treinador sem entender característica de jogador, sendo que quem resolve o problema do jogo é o jogador. Quem faz o gol no final de semana é o jogador. Então a gente tem que direcionar o nosso modelo para o jogador. Eu acredito que parte muito dessa ideia. Então, o jogador ele carrega consigo uma bagagem motora, cognitiva, fisiológica, social, enfim, e é uma bagagem própria dele, que foi herdada geneticamente, sim, mas principalmente foi adquirida com o meio no qual ele esteve inserido, né? E isso fez com que ele tivesse a qualidade que ele tem hoje. E aí, uma pergunta para nós refletirmos, né, que seria interessante o modelo de jogo ele serve para libertar o jogador ou o modelo de jogo ele serve para engessar o jogador? Porque o que eu percebo muitos treinadores dizerem, e até mesmo eu já bebi dessa fonte, é a questão de mecanização de movimentos ou automatização de movimentos, criação de comportamentos, sendo que nós estamos falando de um futebol, de uma modalidade que ela tem como natureza a imprevisibilidade. Então, poxa, como que eu posso mecanizar algo que é imprevisível? Certo? Então, passa muito também pelos treinadores terem a vontade de querer controlar tudo que acontece no jogo, e nós temos que entender que nós não vamos controlar tudo que acontece no jogo. Até porque a ordem cronológica de acontecimentos de um jogo de futebol e as situações de jogo, elas são singulares. Elas não são repetidas. É óbvio que nós precisamos gerar experiências que sejam semelhantes a que ele vai encontrar no jogo, mas a gente não vai ter o controle de todo o jogo. Então, eu parto da ideia de criar possibilidades para o meu atleta resolver uma situação, problema, da melhor forma possível. Poxa, eu tenho um macro princípio. Esse macro princípio ele vai condicionar a tomada de decisão do meu atleta. Isso é óbvio. Se eu tenho como macro princípio a utilização da posse de bola como um meio para atrair adversários e libertar em suas costas, esse macro princípio vai condicionar a tomada de decisão, e aí entenda-se tomada de decisão com percepção, interpretação, decisão e ação, certo? Dentro de uma situação problema. Porém, o aqui e o agora é do jogador. Ele que vai resolver o problema. Por exemplo, nós temos o princípio de ter a posse de bola na construção. Só que eu não sei quando a bola for para o lateral se ele vai dar o passe para frente, se ele vai dar o passe para o lado, ele vai dar o passe para trás, se ele vai tentar o drible. Ele foi condicionado a entender que naquele momento ele tem que atrair o máximo de adversários possíveis. Mas a ferramenta que ele vai utilizar para resolver a situação problema é dele. E os treinadores precisam entender isso. Então, eu acho que essa ideia de reflexão é muito importante. Modelo de jogo para engessar, para mecanizar, para padronizar movimentos, ou modelo de jogo para criar possibilidades para que o atleta consiga exteriorizar tudo aquilo que ele sabe e aí sim potencializar o modelo, partindo da ideia do indivíduo para o modelo, não do modelo para o indivíduo. Perfeito. Eu acho que essa questão, inclusive, levanta um outro debate, ela vai desaguar em outro debate, que é se a gente adapta os jogadores ao nosso modelo, se a gente adapta o nosso modelo aos jogadores. Quando o treinador está construindo seu modelo de jogo, ele vai partir ali por camadas de princípios, né? Sendo a primeira camada o grande princípio, o macro princípio, e as camadas subsequentes, o subprincípio, o sub-subprincípio, o sub-sub-subprincípio, etc. Chega um determinado nível, nas camadas mais profundas, digamos assim, do seu modelo de jogo, em que ele até pode colocar lá no papel aquilo que ele espera para aquele submomento do jogo. Mas, no fim das contas, aquilo ali é completamente do atleta. Então, eu não acredito que, por exemplo, para ilustrar o que eu estou falando, o modelo de jogo do Guardiola no Barcelona é o mesmo modelo de jogo do Guardiola no Manchester City, porque ele tem indivíduos diferentes. E, na medida que ele tem indivíduos diferentes, o que ele vai ter são macro princípios iguais ou parecidos, mas ele vai ter a execução de determinados subprincípios que são importantes na formação do modelo de maneira completamente diferente. Dito isso, eu vejo muitos treinadores que não têm esse entendimento global tentando sempre buscar nos contextos diferentes onde eles passam jogadores com as mesmas características do jogador que ele pensou a primeira vez o modelo dele. Então ele precisa de um número 9 muito rápido para subir pressão, por exemplo, e aí todo clube que ele chega, ele tenta achar esse 9 com essa característica, mas o que talvez ele não consiga enxergar é que aquele primeiro 9 que ele pensou quando ele montou o primeiro modelo dele tem especificidades enquanto indivíduos que são dele.
E aí não adianta, não é uma receita de bolo, né? Não é uma coisa engessada. É uma coisa que é dinâmica, que é orgânica, que é viva. E isso vai variando de acordo com o contexto onde eu estou inserido. Para não ficar em cima do muro, eu acho que o modelo de jogo ele pode engessar, eu acho que o modelo de jogo ele pode libertar. Eu acho que depende muito de quem é o condutor desse processo. Se o condutor desse processo tem a visão aberta o suficiente para entender que o camisa 10 dele pode receber um passe entre linhas com o pé mais próximo da baliza, e o outro camisa 10 não, mas outro camisa 10 pode também dar uma solução, por mais que ele não receba com o pé mais próximo da baliza, isso é positivo. Se ele tentar fazer com que esse cara, que é o segundo exemplo, que não recebe a bola com o pé mais próximo da baliza, fazer uma coisa que ele não consegue fazer, mas ainda assim ele tem efetividade na sua forma de executar, aí eu acho um equívoco, aí eu acho que sim, ingessa, né? Legal. Você tocou no assunto de hierarquização de princípios, né? Utilizou o termo camada para denominar a questão do macro princípio, do sub, do sub. Isso é um assunto também bem interessante para a gente tocar. Para finalizar esse assunto de modelo ingessa ou liberta, eu acho que a gente pode partir do pressuposto de, ao invés de criarmos comportamentos, trabalharmos em cima da percepção do atleta. Acho que isso é fundamental. Eu vou te dar um exemplo prático. Em uma transição defensiva, se eu utilizar o princípio de perde e pressiona, a gente perdeu a bola, em 5 segundos temos que recuperar, em 5 segundos temos que recuperar, isso é uma regra de ação. Beleza, mas terão circunstâncias no jogo que se eu realizar um perde e pressiona, eu vou gerar desequilíbrios que talvez possa gerar gol do adversário. E aí eu já começo a trabalhar em cima de percepção. Poxa, é vantajoso eu realizar uma pressão imediata pós-perda nessa circunstância do jogo? Pô, não é. Pô, é vantajoso, ao invés de eu pressionar, eu temporizar a ação do portador da bola para que a minha equipe consiga se reorganizar? Poxa, não é. É vantajoso eu correr para trás, proteger contra-ataque, proteger baliza, porque foi a opção que eu tive. Então eu começo a trabalhar com percepção e não com comportamento. É óbvio que nós vamos ter uma predominância de percepções. Por exemplo, a ideia de jogo é sempre, na grande maioria das vezes, realizar o perde e pressiona. Mas vão ter circunstâncias do jogo que o perde e pressiona não vai ser eficaz. Eu não vou resolver o problema do jogo daquela forma. E aí você tem que dar liberdade para o seu atleta conseguir resolver da forma que ele acredita ser a melhor resolução de problema. Então, eu parto muito desse pressuposto, Rafa. Mandar um abraço aqui pro Anderson Gongora, o Dida, nosso preparador de goleiro lá do Esportivo Brasil, um baita profissional. Enfim, bastante gente boa nos acompanhando. Vamos continuar, então, nessa linha, Rafa, a questão da hierarquização de princípios, né? Eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Para finalizar essa questão que você falou de, eu tive um atacante com essa característica, eu vou buscar para o resto da minha vida, no meu modelo, um atacante com a mesma característica. Se você pegar o Xavi, se você pegar o Iniesta e colocar, talvez, num Liverpool, com o modelo de jogo que o Klopp tem hoje, eles não iriam exteriorizar tudo aquilo que eles sabem. Porque o Liverpool joga muito mais em espaço de força do que em espaço de habilidade. Aquele tripé no meio, ele precisa percorrer muito mais distância do que o tripé no meio do Barcelona na época do Guardiola. Então, isso precisa ser levado em consideração. Eu tenho uma cor, a cor é azul, certo? A minha ideia de jogo é a cor azul. Só que eu não sei como que os meus atletas vão interpretar a cor. A tonalidade da cor pode ser um azul escuro, um azul claro, a mistura entre azul escuro e azul claro, enfim. Isso vai muito da interpretação dos atletas perante aquele princípio. Em relação à hierarquização de princípios, Rafa, como que você poderia dar um exemplo prático dessa hierarquização de princípios? Vamos partir de um pressuposto de organização ofensiva. Deixa eu só tocar no ponto que eu acho interessante da tua fala, que é necessário que pontue aqui, que é o seguinte, princípios não são regras, né? Ou seja, quando a gente fala sobre princípio, o atleta ele tem um norteador, mas no fim das contas quem toma a decisão de qual é a melhor decisão é ele, né? E o norteador ele tem que prevalecer, tem que predominar, que é uma coisa importante que na tua fala, porque senão isso se torna desculpa para o próprio atleta, né? De olhar para o professor, nunca consigo fazer isso que o senhor quer. Mas será que não é você tá aproveitando essa desculpa, essa deixa para não conseguir
para não exercer o comportamento que aquilo que é o pedido, que aquilo que é o modelo, também é interessante que a gente fale isso, né? Então, ou seja, de 10 ocorrências, o ideal é que eu corra 10, mas se eu correr 7, se eu correr 8, também é interessante, porque teve ali 2 ou 3 que o atleta entendeu que o princípio não era a melhor tomada de decisão naquele momento. E isso é interessante que seja dito. Tu também usou o exemplo do tripé do Barcelona, né, do Xavi, a gente pode estender ao tripé Xavi, Busquets e Iniesta, e eu vejo muita gente comparar eu não gosto muito do termo, mas o JJ Press, né, do JJ Press, a pressão pós-perda, da pressão pós-perda do Liverpool, com as pressões pós-perda do Barcelona, né, e diz assim, daquele Barcelona, diz assim, mas por que os caras não jogariam? Eles também faziam pressão pós-perda igual o Liverpool faz. Mas acho que pressupõe uma coisa que não faz parte do modelo de jogo do Liverpool, que é a posse, né? Então, se eu sou uma equipe que tem muita posse de bola, 60, 65, 67% de posse de bola no jogo, e eu vou precisar fazer ali uma pressão pós-perda em 3, 4 ocorrências, é completamente diferente de uma equipe que tem como predominância ataque rápido, tem menos posse e vai precisar fazer pressão pós-perda ali 15, 12 vezes. O volume de pressões pós-perda, para pegar esse exemplo, que Henderson faz, é muito maior do que aquilo que Xavi fazia. Talvez Xavi iguale nas 2 primeiras, nas 3 primeiras. A partir da 4ª, 5ª, 6ª, 7ª já não é mais possível. Tu pediu para eu citar exemplos só pegando o gancho nessa sua fala, que eu acho que é importante, e talvez um termo que possa facilitar nesse processo de aprendizagem daquilo que nós estamos falando, é a articulação dos momentos do jogo, né, Rafa? Então, por exemplo, por que o Barcelona ele conseguia ter uma reação pós-perda muito imediata e muito efetiva? Porque a forma com que eles utilizavam a posse de bola proporcionava um pós-perda efetivo. Ou seja, eles viajam junto, eles colocam jogadores em alturas diferentes, eles atraem adversários e conseguem desequilibrar com passes de ruptura, tanto pensando numa progressão, numa conservação da bola, progressão e finalização, mas também pensando que, poxa, se eu conseguir colocar o máximo de jogadores adversários à frente da linha da bola, quando eu perder a bola, jogadores próximos, quando eu perder a bola, eu vou conseguir ser efetivo na minha pressão. Então, não é ter um pensamento cartesiano, analítico, de que, poxa, é o ataque e depois eu vou pensar na defesa. Não, a articulação dos momentos é isso, é ter um pensamento sistêmico. Isso é ser sistêmico, né? De você pensar que quando você está atacando, necessita que seus jogadores mentalmente, principalmente os que estão distante do centro de jogo, eles já estejam pensando numa possível perca da bola, né? Então, essa articulação dos momentos é fundamental. Pode continuar, Rafa. Concordo 100%. Ou seja, o jogo ele é dentro de uma estrutura caótica, ele é cíclico, né? E ele só o caráter cíclico do jogo só é quebrado quando o jogo para. E eu vejo muita gente também treinar isso aí já foge um pouco da minha área de conhecimento, já é um pouco mais voltado para a área de conhecimento do treinador. Eu tenho como formação de base e análise, mas eu analisando treinos, eu vejo muitos treinadores que segmentam cada momento do jogo, como se o atleta não tivesse que tomar um comportamento diferente logo em seguida, por causa da característica cíclica do jogo. Para pegar a pergunta que tu fez sobre um princípio de organização ofensiva, né, para que fique bem ilustrado para o pessoal que está ouvindo a gente, vou dar um exemplo. Em segunda fase de construção, por exemplo, eu tenho como um princípio achar o passe entre linhas. A forma como o meu jogador recepciona a bola na entrelinhas é um subprincípio. Ou seja, o meu primeiro objetivo é fazer a bola chegar lá. Depois que a bola chega lá, o meu jogador ele pode recepcionar a bola de diferentes maneiras, e isso é menos importante do que fazer a bola chegar lá. Isso é tão importante quanto, mas menos. Isso é um subprincípio de um macroprincípio, de um princípio maior, né, que é mais importante dentro do meu processo daquele submomento do jogo. Perfeito. É igual uma periodização, né, Rafa? Você vai pormenorizando, você começa com uma periodização anual, depois você vai vai diminuindo, né? Microciclo, mesociclo, macrociclo, é a mesma coisa. Aí hierarquizar, por exemplo, você deu o exemplo da organização ofensiva, muito, muito bem citada. Agora, vamos supor que eu tenho como macro princípio, em organização defensiva, a marcação por zona.
poxa, na grande maioria das vezes, as equipes de alto rendimento, elas marcam por zona. Então, isso não vai me dizer como que aquela equipe marca. Eu só sei que o principal referencial dos jogadores é o espaço. Agora, poxa, o que vai dar sentido? Eu chego no meu jogador e falo, ô Paulo, a gente vai marcar por zona. Tá, mas ele vai entender o que é uma marcação por zona? Então, existem princípios menores na marcação por zona para que ele consiga entender o grande princípio. Poxa, bola coberta, bola descoberta, balanço defensivo, compactação entre linhas, compactação entre linhas. E aí, se a gente for pormenorizar cada vez mais os princípios fundamentais do Israel de contenção, cobertura defensiva, equilíbrio. E aí, se a gente for pormenorizar cada vez mais a questão dos gatilhos de pressão. Poxa, quando que eu vou saltar a pressão? Poxa, um passe ruim para trás eu posso saltar a pressão? Uma bola alta, ruim, lenta, eu posso saltar a pressão? Pô, aí entrando mais num lado estratégico, né, de plano estratégico de jogo, pô, o adversário tem como característica, num primeiro momento de construção, jogar por dentro. Pô, será que é interessante a gente dar fora ou dar dentro para os caras? Pô, vamos direcionar eles para as zonas que eles estão menos confortáveis para jogar, identificar qual que é a perna dominante do zagueiro, e isso vai começar no aqui e no agora, no treinamento. Então não adianta você falar, eu marco por zona, eu faço jogo de posição. Cara, hoje em dia todo mundo que se diz teórico fala que faz. Agora, essas intervenções pontuais de detalhe, esse exemplo que você deu é absurdo de importante, né? Do receptor do entre linhas recepcionar com a bola mais próxima da baliza, e aí dentro disso tem um outro subprincípio, que é o posicionamento corporal vantajoso, que é o pescoçar. Esse movimento de você pescoçar, você consegue fazer o mapeamento das suas costas, e é o que vai te permitir você recepcionar com a perna mais próxima, ou que vai fazer com que você já devolva o passe porque tem uma pressão nas suas costas. Então, eu acho que tática, Rafa, tática é isso, né? E aí entra no começo da nossa fala, pô, qualificar as pessoas que assistem o jogo. Pô, eu não posso identificar um comentarista falando que uma equipe joga num 3-5-2, ela é defensiva, ou ela joga no 4-3-3, ela é ofensiva. Nós estamos interpretando apenas a ocupação de espaço daquela equipe. Eu não estou entendendo quais são o networking daquela equipe, né, que é algo que você também estuda bastante, né, as interações, as redes de análises, os esquemas, quais são a predominância de interação entre os jogadores. Eu não estou analisando isso. Pô, será que uma equipe que joga com 3 zagueiros, ela é defensiva? Mas se o treinador tem como ideia ter uma vantagem numérica no primeiro momento de construção, assim como o São Paulo tem, o São Paulo é defensivo, então acho que a gente tem que pormenorizar e nos aprofundarmos cada vez mais nesse quesito, né, Rafa? Concordo 100%. E tem um problema aí, quando tu fala sobre a leitura da imprensa em geral, é que é uma leitura preguiçosa, né, muitas vezes. Você vê que o cara, sei lá, ele vai assistir um jogo de um treinador, você vê que ele não estudou aquele treinador. Ele não foi verificar a forma como o treinador joga, quais são as dinâmicas, e eu acho que isso é uma característica muito específica, infelizmente, do nosso futebol. Eu estou inserido aqui no contexto português e eu vou assistir um jogo aqui e o nível de qualidade de informação e o nível de estudo prévio de um comentarista de um jogo, por exemplo, é absurdamente maior, infelizmente. Acho que no Brasil isso já começa a mudar, mas acho que a gente ainda está muito atrás. Eu concordo muito com o que tu falou sobre a forma como tu descreveu a caracterização dos princípios, e quando a gente chega lá no fundo, quando a gente chega no subprincípio, a gente também enxerga que é muito uma questão de perfilamento corporal que está condicionada à forma como eu enquadro a minha postura, que está condicionada à forma como eu coloco os apoios. Eu acho que um atleta que ele consegue ter esse entendimento de que se eu colocar os apoios assertivamente, eu vou enquadrar o meu corpo melhor, e um corpo melhor enquadrado, eu vou perfilar para executar melhor aquilo que eu preciso executar, é um diferencial muito grande, e eu acho que é aí que entra aquilo que a gente estava falando sobre o modelo de jogo, em que nenhum jogador é igual. O jogador, para falar sobre aquele exemplo que a gente já vinha dando, né? O jogador que domina com o pé no entrelinhas mais próximo da baliza. Nem todo jogador domina de maneira igual. Messi domina com o pé no entrelinhas com a bola para ele. Everton Ribeiro, que é um cara que faz muito bem isso no Brasil, domina a bola trazendo para o pé esquerdo. Coutinho, que é outro cara que também faz isso muito bem, é um cara que domina a bola nesse momento, conduzindo a bola para frente, aquele domínio que é um domínio orientado mais longo. Ou seja, é um subprincípio, mas quem determina como vai ser executado, no fim das contas, sempre é o atleta. Exato, e se nós pararmos para pensar
e entendermos qual que é a lógica do jogo. A lógica do jogo é fazer mais gols do que o adversário. Essa é a lógica do jogo. Partindo dessa lógica, eu preciso ter atletas que consigam solucionar as diversas situações, problemas que o jogo proporciona. Né? Então, ontem eu vi uma live do Leandro Zago, do Léo Miranda e do Renato Rodrigues. Até eu ia externar os comentaristas que eu particularmente gosto de assistir, gosto de ouvir, né? Porque também as pessoas às vezes supervalorizam a Europa e isso tá, em alguns momentos empobrece também, e bem citado por você. Estamos melhorando, é óbvio que estamos engatinhando ainda. Se você parar para assistir um canal português, acredito que, poxa, é um aprendizado muito grande, mas Renato Rodrigues, da ESPN, que é um amigo que nós fizemos live também, Leonardo Miranda também, o Pedrinho, um ex-atleta que você percebe um conhecimento declarativo fora da curva, né? O Rafa, da Sport TV. Então, existem profissionais que estão tentando mudar isso, só que muitas das vezes o sistema acaba dificultando essa quebra de paradigma, essa ruptura de pensamento que não diz respeito ao fenômeno complexo que é o jogo. E nisso que você falou, Rafa, nós estamos dando um exemplo, né, que na grande maioria das vezes, obviamente, eu vou querer que o meu atleta ele recepcione a bola com a perna mais próxima da baliza, só que aí entra naquilo que nós abordamos. O jogo é imprevisível. Né? Então, poxa, nós queremos que o nosso atleta, em todos os momentos, consiga direcionar o seu primeiro toque. Né? É moda as pessoas falarem isso, né? Primeiro toque orientado, primeiro toque orientado. Só que em alguns momentos, cara, o Thiago Alcântara, ele dominava com a sola do pé e orientava com a sola do pé, não com a borda interna. Ou em alguns momentos, o domínio tem que ir separando a bola, porque, poxa, eu percebi que eu estou numa situação de 2 contra 1, só que o marcador está mais próximo do receptor do que de mim, da bola. Então eu preciso atrair esse marcador e eu vou atrair parando a bola, entende? Então vai muito de percepção e de pormenores, né? Não adianta não ter uma representatividade no passe. Né? O futebol ele tem como comunicação o passe. Então, poxa, muitas vezes eu vejo nos jogadores, é algo que me deixa, em alguns momentos, até meio que não entendendo o porquê. Né? Por exemplo, o meu companheiro está na minha frente e o marcador está marcando a perna direita dele. O portador da bola vai dar o passe na perna direita, que é a perna mais próxima do marcador. Ou seja, é aquilo que o Cruyff disse, não adianta passar por passar. Eu tenho que passar no momento certo, na perna certa, entende? E isso que vai causando, né, as questões das interações intencionais que vão gerando as coordenações coletivas. E aí diferencia, né, Rafa, o treinador de talvez um possível blogueiro que fala sobre futebol, sobre a parte teórica do jogo, mas nunca vivenciou aquilo, que são os pormenores. Né? Os pormenores é o que diferencia uma equipe da outra, são os pormenores. Marcar por zona, todo mundo marca, jogo por posição, todo mundo diz que joga jogo de posição. Agora, os pormenores, né? Por exemplo, o Red Bull Leipzig, ele tem um plano estratégico jogo a jogo, cara. Ele muitas vezes, se o adversário constrói com 3, ele vai num 3-4-3 para igualar numericamente a construção do adversário. Se o adversário constrói com 2, ele vai num 4-4-2 para igualar numericamente com o adversário. Então, vai muito disso, né? De nós entendermos sim que é importante ter uma ideia de jogo, ter um modelo de jogo, mas entender que esse modelo ele é mutável, ele vai se modificando de acordo com as circunstâncias da temporada, né, Rafa? Perfeito, exato. Eu acredito também numa outra questão, que na medida que você vai montar o seu modelo de jogo, a sua ideia de jogar, e você senta lá na frente do seu computador, na frente do seu caderno e coloca lá, organização ofensiva. Quais são os meus princípios, organização defensiva. É necessário que a gente tenha critérios fortes o suficiente que justifiquem eu colocar aquela ideia como o meu macro princípio. Eu acho que, eu não sei se tu concorda comigo, o meu macro princípio ele tem que ser aquilo que é hierarquicamente mais importante e ao mesmo tempo difícil de ser aplicado. Ou seja, eu preciso da coordenação de mais atletas, eu preciso de uma dinâmica mais não sei se é difícil a palavra, mas mais rebuscada do que o meu subprincípio. Eu não sei se tu concorda comigo, é mais fácil fazer 7 atletas dentro de uma primeira fase de construção, entrar em sintonia e sincronia em relação a como eles vão passar a bola um para o outro, para falar de maneira mais genérica, do que fazer um atleta entender qual é o perfilamento corporal perfeito para recepcionar uma bola no entrelinhas ou recepcionar uma bola de costas para pressão. Ou seja, quando eu falo de modelo de jogo, eu estou falando sobre o macro princípio,
que é mais importante e difícil para aquilo que é não tão importante assim, não tão difícil assim, porém também importante e difícil. Eu acho que essa é uma noção muito clara, porque muitas vezes, eu estou comentando isso porque muitas vezes a gente conversa com alguns treinadores e o cara fala assim, qual é o teu macro princípio, sei lá, de organização defensiva? Aí o cara fala assim, vou dar um exemplo, deixa eu ver se vem um exemplo à cabeça, ter é fechar a linha de passe entre os dois zagueiros. O cara fala, esse é teu macro princípio, aquilo mais importante norteador na tua subida de pressão é isso. E aí você entende que de fato, sentar e construir o seu modelo de jogo a partir de critérios sólidos é fundamental para que você tenha um jeito de jogar, uma forma de jogar mais assertiva. Perfeito, perfeito. E aí, para que nós consigamos entender o modelo de jogo, nós temos que entender o modelo de treino, né? E aí entra naquela frase do Júlio Garganta, né? Treino é jogo, jogo é treino. E passa muito dos estímulos que nós, treinadores, no meu caso, como eu sou treinador e você analista, vivenciamos o processo, né? Não adianta também eu querer uma coisa da minha equipe, sendo que eu não treino aquela coisa, aquele princípio, aquela ideia. E aí nós pegamos em alguns momentos treinadores que muitas das vezes ficam na beira do campo gritando, sendo que talvez em algum momento ele nem tenha trabalhado aquilo que ele está gritando. Uma coisa é o Jorge Jesus ficar na beira do campo, e aquilo é uma característica da personalidade dele, né? Do comportamento dele ser explosivo, e isso também vem muito do europeu, né? Dele ficar gritando, falando, e até mesmo em alguns momentos gesticulando. Se você parar para pensar isso, no futebol brasileiro ele não é bem-vindo, né, a questão da gesticulação, porque no dicionário dos boleiros você acredita que um treinador, quando ele fica gesticulando, abrindo o braço, ele está jogando o jogador contra a torcida. Mas aí vai muito do mindset fixo, né? Não tem um mindset de crescimento, né? É isso. Então, o Jorge Jesus ele fica na beira do campo gritando, euforicamente gesticulando, mas ele treina aquilo que ele está passando. E aí entra na importância do processo de treino. E aí, cara, não adianta você me falar que os teóricos falarem que, o mais importante é você utilizar a periodização tática, o mais importante é você utilizar aquela periodização, e até um bate-papo que eu estava tendo com o Anderson Gongora, e foi uma crítica que eu percebi que alguns profissionais estavam fazendo, e eu comecei a gerar reflexão, nós tivemos a periodização convencional, que utilizava a vertente física como predominante no processo, correto? E aí os países sul-americanos, eles começaram a integrar a técnica, a tática, mas não de uma forma sistêmica. E aí veio a periodização tática, utilizando a vertente tática como coordenadora de todo o processo e fazendo com que as outras vertentes elas fossem arrastadas, né? E aí é uma reflexão que eu gero, né, Rafa? Será que a periodização tática não está cometendo o mesmo erro da periodização convencional de utilizar uma vertente do jogo como predominante para arraste das outras? Poxa, se o jogo ele é cíclico, assim como você falou, se ele é sistêmico, será que não seria mais importante eu pegar o jogo e utilizar o jogo, propriamente dito, para arraste das outras vertentes? Né? Então, eu entender o modelo de jogo, eu preciso entender o processo de treino e entender também os pormenores do processo de treino. Muitas pessoas confundem analítico e sistêmico. Eu tirei marcador, é um trabalho analítico. Poxa, na minha visão, a definição de sistêmico é você permitir com que tudo aquilo que você está fazendo esteja relacionado com o seu contexto, com a sua forma de jogar, com a sua forma de formar jogadores. Por exemplo, eu faço um jogo de losango, um trabalho em losango de passe, e não tem marcador. Só que aquele tipo de exercício está sendo específico para o meu modelo, para a forma do meu jogar. É analítico? Poxa, não, acho que a gente tem que passar um pouco dessa visão de analítica quando não tem marcação. Não, a gente tem que entender o contexto, e só muitas das vezes as pessoas acabam emitindo opinião sem estar dentro de um processo de treino. E é isso que muitas das vezes acaba sendo antiético, né? Porque eu não posso criticar um treinamento do Rafael Marques, sendo que eu não participei do planejamento do treinamento dele, eu não sei qual que é o objetivo dele, eu não sei se ele quer mudança de estado emocional com aquela atividade de recreação, entende? Então acho que parte muito dessa ideia, entender o modelo, mas eu preciso também entender o modelo de treino, né, Rafa? Perfeito. Eu acho que o método de treino, ele tem um objetivo tão claro quanto o jogo. O meu método, ele tem que fazer com que a minha equipe desempenhe da forma como eu visualizo que ela deva desempenhar. E
eu acho que muitas vezes as pessoas se perdem. O método ele é um caminho, ele é uma forma lógica com a qual eu vou repassar conhecimento para um grupo de atletas, para que aquele grupo de atletas realize aquilo que eu espero que seja realizado no momento crucial que é o jogo. E eu acho que muita gente se perde porque é apaixonado demais pelo método e não consegue enxergar, não consegue ter a visão mais à frente de entender qual é o resultado que esse método entrega nas suas mãos, né? Você como profissional, a sua interação com esse método, qual é o resultado que ele te dá. Eu tenho uma crítica muito... Eu não tenho um método preferido, mas eu tenho uma crítica muito forte ao Bielsa, por exemplo, a gente já se conhece mais tempo, a gente já conversou sobre isso, que vai muito nesse sentido de que eu acho que em determinado momento ele se descolou tanto do resultado, eu não sou nem um pouco resultadista, mas ele se descolou tanto do resultado, tanto daquilo que é o objetivo final do jogo, em detrimento ou no viés de abraçar uma forma e não no que a forma leva, que eu acho que ele se perdeu um pouco na carreira, e eu vejo muita gente indo nesse sentido, né? Eu vejo uma espécie de pessoa, vejo pessoas que vão nesse sentido. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu vou atropelar as coisas. Eu vou falar um pouco sobre aquilo que é o conteúdo que eu vou gerar para o Latática amanhã. Nós temos quantos minutos aí, Rafa? Você fez a previsão? Nas minhas contas faltam 2 minutos. 2? É. Então a gente vai ter que abrir uma outra live. Se calhar sim. Quer encerrar isso agora e já começar outra? Prefere? Só estreando aos seguidores aí, nós vamos só terminar essa linha de raciocínio do Rafa e já vamos fazer o sorteio. Já foi feito o sorteio, inclusive eu já estou aqui com os 2 nomes, né, vencedores aí do sorteio. Vamos terminar essa linha de raciocínio, a gente abre uma nova live e anunciamos os 2 vencedores. O que você acha? Perfeito, para mim perfeito. Pode ser, então. Bom, como eu estava dizendo, tem muita gente que é apaixonada pela forma e esquece que a forma tem que levar a um determinado lugar. Tu parou para dar o anúncio e eu lembrei de uma frase do Tito que ele diz assim: o resultado sem desempenho me faz ganhar hoje, mas não me faz ganhar amanhã. O desempenho sem resultado não é futebol. E eu concordo demais com essa frase que ele diz, porque eu acho que o meu método de treino ele tem que me levar a desempenhar melhor para chegar a resultados na forma com a qual eu acredito. E quando a gente percebe que essa conexão ela é quebrada, seja pelo motivo qual for, eu percebo muita gente apaixonada pela forma, deixa de fazer sentido no meu modo de ver. E como eu estava dizendo, eu acho que vou dar um spoiler de um conteúdo que eu vou produzir amanhã. O professor José Guilherme Oliveira, que foi meu professor aqui, um cara muito querido, aqui na FADEUP, ele é um dos pilares da periodização tática. Se eu fosse treinador hoje, provavelmente seria a periodização que eu utilizaria nas minhas equipes, o método que eu utilizaria nas minhas equipes, mas ele tem um trabalho muito interessante, onde ele pegou um grupo de atletas, fez com que esse grupo de atletas, um trabalho científico, quem quiser eu posso disponibilizar o artigo, e fez com que esse grupo de atletas fizesse trabalhos analíticos durante 20 minutos, 3 vezes por semana, durante 4 meses, e depois verificou a partir de um método, de uma ferramenta validada chamada Safal-Foot, se aqueles atletas conseguiam jogar mais ou aplicar mais vezes o pé não dominante nas relações numéricas, em jogos de relações numéricas 5 contra 5. E o crescimento é de 127% a mais. Ou seja... Houve transferência. Oi, desculpa. Houve transferência, no caso. Exato. Ou seja, ele conseguiu fazer com que o treino analítico, com foco no pé não dominante, impactasse na utilização do pé não dominante num mesojogo. Então, isso quer dizer que eu vou utilizar o analítico a partir de agora? Não. Mas também quer dizer que o analítico está errado? Não. Eu acho que se existe a conexão entre método, que me leva a desempenhar, que me leva a ganhar, eu acho que faz sentido. Perfeito, Rafa. Independente do método qual for. E aí parte da ideia é que eu preciso primeiro conhecer o indivíduo para depois querer exteriorizar as informações da ideia do meu jogar. Eu primeiro preciso entender o indivíduo para depois interpretar qual método eu vou utilizar. Não é do método para o indivíduo, é do indivíduo para o método. Acho que é basicamente isso, né, Rafa? Vamos abrir uma outra live então para anunciar os vencedores? Vamos sim. Vou fazer o mesmo esquema, João. Aproveitar para te avisar e avisar os seguidores. Vou encerrar essa, eu vou abrir no meu. Eu não sei porque o meu não está com a câmera muito boa quando eu entro na live de alguém. E puxo a tática também. Aí você grava essa daí, beleza, Rafa? Beleza. Valeu.
Valeu.